pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Saúde da Mulher 2. E hoje o assunto que nós vamos tratar são os anexos embrionários. Então eu tenho um embrião que veio da concepção, na união entre o gameta masculino e o gameta feminino. A gente tem esse encontro, forma-se ali o embrião que vai se desenvolver ali até se tornar um feto maduro e o nascimento da criança. E ali, ajudando no desenvolvimento desse embrião e desse feto, a gente tem os anexos embrionários. Então, são estruturas ali que ficam dentro do útero que vão contribuir para o desenvolvimento do neném. Esses anexos, eles vão ser derivados do embrião e aí eles vão ter funções de proteção, nutrição, respiração e excreção. Lembrando que no caso do embrião e do feto, ele não realiza as trocas gasosas e ele não tem a capacidade de captar nutrientes através dos alimentos. Tudo isso vem da mãe. Da mesma forma que a excreção dele acontece por meio da excreção materna. Então, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. E aí, quando a criança nasce, naturalmente as estruturas são descartadas e aí numa nova gestação tudo se prepara novamente para receber esse embrião. A gente tem, nos animais, a gente tem essas 4 estruturas que a gente chama de anexos embrionários verdadeiros, mas que no caso dos humanos a gente tem uma fusão dessas estruturas e aí a gente vai ter basicamente três estruturas que vão compor os anexos embrionários no desenvolvimento humano, que é o âmnion, que está aqui, a própria placenta e o cordão umbilical. Então essas estruturas, o saco vitelino, córeo, elantoide, elas vão ser modificadas nos seres humanos com esses outros nomes que eu falei com vocês. Então começando aqui falando do líquido amniótico. Então esse líquido, ele vai revestir o bebê. Então o bebê ele vai estar dentro da bolsa, que a gente chama de bolsa amniótica, porque dentro dela tem o líquido amniótico e o neném. Então, dentro do útero, eu vou ter a bolsa, o neném lá dentro e o líquido amniótico lá dentro. Esse líquido, ele é composto basicamente por água e gorduras e ele tem um pico, por volta da 38ª semana de gestação, que é já no momento que a gente já está esperando, preparando para o parto, e aí ele vai tender a diminuir em consequência das próximas semanas. Então, a gente vai ter um acompanhamento do crescimento da criança e do aumento do volume do líquido amniótico. Esse líquido amniótico é aquele que a mulher perde quando vai ter o neném, na ocasião do parto. Então, quando a gente fala assim, a bolsa se rompeu, que bolsa é essa? É a bolsa amniótica onde o neném está, e aí a gente consegue visualizar ali a perda vaginal desse líquido. Como que esse líquido a gente classifica ele? Então o âmnion, a gente tem colorações diferenciadas que podem indicar algum comprometimento fetal e a gente também classifica de acordo com o volume. Então o normal é um líquido clarinho que vai ter uns gruminhos, uns pontinhos ali. Se ele tiver só clarinho, normalmente está relacionado com um parto prematuro. Esverdeado mostra um sofrimento fetal, a gente vai dar um exemplo aí mais pra frente. Amarelado, doença hemolítica, que é uma doença de incompatibilidade do sistema RH, que é o positivo e o negativo lá no sistema sanguíneo. É um conteúdo que vocês vão explorar na próxima disciplina, de saúde da criança. E quando esse líquido está castanho, está relacionado aí com o óbito fetal. Quantidade, então a gente pode ter a quantidade adequada, a pequena quantidade e muita quantidade de líquido amniótico. Quando eu tenho muito pouco líquido amniótico, a gente chama de oligodrâmnio ou oligoâmnio, que está aqui, Quando a gente tem uma situação dessa, pode estar relacionada aí com uma situação de sofrimento fetal, tá? A criança não vai ter ali aquela quantidade de volume adequado. Em alguns casos, a reidratação oral ou venosa consegue suprir essa quantidade de líquido amniótico. A gente tem que investigar por que está tão pouco líquido, A gente consegue ver isso através do ultrassom, se está com pouco ou muito líquido.
E quando eu tenho muito líquido amniótico, né, pode estar relacionado com situações maternas, diabetes, né, o oligodramina também. Pode ser tanto situações maternas quanto fetais. Malformações. E aí, quando a gente tem muito líquido, a gente tem que observar. Mas só em situações em que a criança não se desenvolve adequadamente, a gente opta por drenar esse líquido, tá? Mas em geral a gente vai acompanhar. Essas crianças tendem a crescer mais, né, muito relacionada com diabetes gestacional. Aqui então o líquido amniótico, né? Vocês vão ver em outras imagens. Então, essa parede aqui, ó, é a parede uterina em vermelho. Então aqui tem a bolsa, essa fina camada aqui, ó, bolsa amniótica, o amnion aqui e o neném. E aqui é uma perda de líquido amniótico na calcinha. Quando ele está esverdeado, a gente fala que esse líquido amniótico é meconial. Por quê? A gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, mas dentro do útero, né, o neném, ele não faz cocô, porque ele não se alimenta. Então, todos os nutrientes, eles já vêm prontinhos, através do cordão umbilical, chegam para ele, da mãe. Então, por exemplo, a mãe come o pão. Aí no pão, a gente extrai os nutrientes, o carboidrato, a proteína, a vitamina, etc. Então, esses nutrientes prontinhos já passam para o bebê através do cordão umbilical. Então, o neném, ele não faz nenhum processo de alimento, né, de digestão, então por isso ele não tem por que eliminar fezes. Porém, o mecônio, ele é uma substância que o intestino do neném produz quando ainda é no meio intrauterino. Então ele produz essa substância, né, que a gente chama de mecônio, que é esverdeado, amarronzado, como está na imagem aí. E aí essa substância é uma substância estéril. E o que acontece? Normalmente, depois que a criança nasce, começa a amamentação, e aí isso vai estimular o intestino dela a liberar o conteúdo intestinal, já vai começar a fazer digestão. E aí a primeira eliminação ali intestinal é exatamente essa substância que é o mecônio. Todavia, em situações excepcionais, no meio intrauterino, pode acontecer da criança estar com um sofrimento fetal, então pode ser um aumento de pressão arterial, por exemplo, né, uma situação de parto prematuro. Aí o neném, ele acaba dentro do útero eliminando o mecônio. E aí, como ele elimina ali o mecônio dentro do útero, isso vai ali pro líquido amniótico e ele acaba engolindo. E muitas vezes aspira. Então é uma situação muito crítica, né? Nem quando nada assim, ó, cheio de mecônio, a gente já imagina que ele engoliu e pode vir a aspirar esse mecônio e esse neném nascer com uma dificuldade respiratória, por exemplo. O cordão umbilical, então que eu comentei com vocês. Cordão umbilical, já quero adiantar, não liga o umbigo do neném ao umbigo da mãe, tá? Muita gente acha isso. Não é isso. O cordão umbilical, ele liga um ponto do abdômen do neném, que vai vir a ser o próprio umbigo, né? Depois que cicatrizar, ele é ligado até a placenta. E aí eu vou falar em sequência quem é a placenta. A placenta não é onde o neném está. O neném está dentro da bolsa amniótica, onde tem o líquido amniótico. E aí, lá dentro, então, vai partir do abdômen do neném o cordão umbilical. E ele vai estar conectado à placenta. E aí, é um meio de comunicação entre o feto e a mãe. Então, através do cordão umbilical, é que vão passar os nutrientes, oxigênio, que a mãe vai enviar para o neném, e vai sair do neném gás carbônico, coisas a serem eliminadas ali que as células deles produziram. Então, tudo que tiver que eliminar, o que o neném eliminar, ele elimina através do cordão umbilical. E tudo que a mãe precisar também passar para o bebê, passa pelo cordão umbilical. Além de nutrientes que eu comentei com vocês, passa também no cordão umbilical os anticorpos, né, que é muito importante pro desenvolvimento do neném, né, para evitar aí as infecções. E aí o cordão umbilical, então, ele é como se fosse uma corda, e aí retorcido, só que tem um aspecto gelatinoso, esbranquiçado. E aí dentro dele que vai passar os vasos sanguíneos para nutrir o neném e para eliminar as excretas. Então são duas vias. Então a gente tem duas artérias e uma veia. Só que aqui
eu vou falar mais adiante no próximo aula, né, sobre circulação fetal. Aqui a gente tem uma coisa diferente, a gente tem duas vias de artéria e veia, mas na artéria passa sangue venoso e na veia passa sangue arterial. É uma coisa inversa, tá bom? Então é uma circulação inversa. Então vem da mãe através de uma veia um sangue oxigenado rico em nutrientes, anticorpos, etc, para nutrir o neném. E sai do neném duas artérias ricas em gás carbônico e excretas para serem eliminadas pela mãe. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver isso. Então, aqui tem a veia umbilical. Então, vem lá da veia da mãe e aí o sangue arterial, por isso que tá aqui colorido em vermelho. E sai do neném aqui através das artérias umbilicais, né? Por isso que tá aqui de azul, né? Porque é um sangue venoso, rico em gás carbônico e excretas. Então, aqui uma outra imagem, essa não tá tão legal, mas lá na placenta vocês vão ver melhor. Então, isso daqui é o útero de vermelho, aqui é a vagina. Aí a gente tem a placenta, o neném não está dentro dela, ela está grudada aqui no útero, a placenta fica grudada no útero. E aí a gente tem aqui a bolsa amniótica, que o neném está dentro dela. E aí, ligando aqui o abdômen do neném até a placenta, a gente tem o cordão umbilical. É essa imagem que eu quero que vocês tenham sempre em mente em relação a placenta, cordão umbilical e bolsa amniótica, onde o neném está dentro dela. Aqui o cordão umbilical, então, nós vamos ver lá quando a gente for falar de parto, a gente tem o pinçamento ou clampeamento do cordão umbilical. Então, essa pinça aqui a gente vai colocar aqui simplesmente para parar a circulação, né, na hora do nascimento. Depois eu venho aqui com a tesoura para poder realmente cortar e fazer o curativo. Cordão umbilical, ele pode enrolar, vocês já devem ter ouvido falar, enrolar no pescoço. Então é mais ou menos isso aqui que acontece. A gente consegue ver, né, no ultrassom, mas às vezes na hora do parto a gente começa a ver que o neném está em sofrimento. Por exemplo, quando está com um batimento cardíaco, né, reduzido, então a gente consegue identificar uma situação como essa. E para finalizar, a placenta, então, como eu já adiantei, ela é esse órgão que vai fazer a troca de substâncias. Então, as substâncias, elas vêm do corpo da mãe, passam pela placenta, passam pelo cordão, nutre o bebê. E o caminho inverso, então, vem do bebê, passa pelo cordão umbilical, pela placenta e a mãe vai eliminar. Algumas pessoas falam que não deveria ser um anexo embrionário porque não é do embrião, né? Não é um órgão do embrião. Ela é um órgão que a gente fala que ele tem as duas faces, uma do bebê e uma da mãe. E aí a gente tem diferenças de coloração que eu vou mostrar para vocês. Então, a placenta, a parte materna, ela tem essa coloração mais avermelhada. E a parte fetal, essa coloração mais azulada. Então, o neném vai estar do lado de cá, cordão ligado na placenta. E essa parte vermelha está grudada no útero da mulher. Quando o neném nasce, vamos supor que é um parto vaginal, né? Então, ele vai sair aqui, aí sai o neném, vem o cordão, a gente puxa o cordão para a placenta se desprender, caso ela ainda esteja aderida. Em algumas situações, a placenta ela pode se desprender aqui antes da hora, mas isso é tema de outra aula, tá bom? Essa é a parte também materna, que tá grudada lá no útero, aqui, ó, aparelho do útero. E essa é a parte fetal que tá aqui, ó, do lado de cá do neném. A placenta, gente, ela, como eu comentei, ela vai fazer essa interface entre a mãe e o bebê. Então, por isso, a gente vai estar relacionada com a questão de nutrição, respiração e excreção, que vão estar passando ali pelos vasos sanguíneos do cordão. Então, vem da placenta, passa pelo cordão, nutre o feto e o caminho inverso, como eu já comentei. Mas, além disso, ela tem a função hormonal, né? Produção aqui de progesterona, estrogênio, o próprio HCG, que a gente comentou sobre ele é produzido pela placenta. Aqui, então, para finalizar, mais uma imagem da placenta. Né? Então é assim que o neném nasce. Como eu comentei com vocês, a gente
dar uma tracionada aqui no cordão para sair toda a placenta. Então, essa foi a aula de anexos embrionários.